Voltei. Foi mal pela parte não ter ficado tão grande, tá? Mas voltei. Aqui a gente vai falar agora do domínio amazônico, tá? Desculpa ter ficado pequenininho, mas para caber eu tive que diminuir a fonte. Mas importante que vocês entendam. Vamos lá. Então vamos entender como é que é esse domínio, né? E como que ele foi afetado. Primeira coisa é que a densa vegetação impediu a ação devastadora do homem. Como a Amazônia é uma floresta gigantesca e uma floresta que tem muitas espécies e que seus troncos, raízes, toda a estrutura delas é muito interconectada, se você derruba uma árvore, você derruba várias. Mas ao mesmo tempo, a conexão delas é tão grande, elas são tão interconectadas por conta dos seus troncos, enfim, que se você vem com um trator e bate de frente com uma árvore na Amazônia, no domínio amazônico, e esse trator empena, sei lá, ele bate e não consegue derrubar nenhuma delas. Tudo bem? Capaz dele virar de costas. Beleza? Porque é como se fosse uma barreira, uma fortaleza. Tá? E como que eles derrubam, então? O que eles fazem é o seguinte, eles passam uma corrente, tem até um nome para essa prática, se chama correntão, né? Eles passam esse correntão em volta das espécies vegetais e tacam fogo. Olha só, super atual, né? Pois é. Só para dar uma dica para vocês, um conhecimento aqui importante, a Amazônia é uma das florestas mais úmidas do planeta. Então, ter queimadas muito significativas na Amazônia não é nada natural. Se teve uma queimada, pode ter uma queimadazinha aqui no momento mais seco, mas se tem uma queimada que dura um tempão e que essa fuligem chega até São Paulo e cobre a cidade, essa queimada não é normal. Vamos retroceder. É uma das florestas mais úmidas do planeta. Uma queimada que dura uma série de dias nunca vai ser algo natural. Da mesma forma que o que está acontecendo agora no Pantanal também não é natural. Não é. Porque eu vou chegar no Pantanal daqui a pouco. Eu não vou adiantar. Vamos lá. Então, essa vegetação, como ela é muito densa, ela é muito heterogênea e muito interconectada, como ela tem essa estrutura, acaba impedindo a ação devastadora do homem. E como que mesmo assim ele devasta? Passa o correntão, taca fogo e depois tira o que sobrou. É isso. Isso não é de hoje não, tá? Isso não é de hoje. 2020, 2019. Sempre foi assim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Você aprende isso na faculdade, por exemplo. Na escola. Todo mundo sabe disso. Não é nada novo isso. Vamos continuar. Nossa, as coisas estão acontecendo. Enfim, quando chegar no Pantanal eu falo mais sobre isso. Madeireiros colocavam em risco de extinção a rica fauna e flora desse domínio. É isso, né, gente? Madeireiros pegam essa madeira, né, que vem da floresta amazônica, do domínio amazônico, e vendem. E aí quando você derruba a árvore, você não só derruba uma árvore. Como todas as árvores na Amazônia estão interconectadas, se você quer derrubar uma árvore, você derruba 10. Se você quer derrubar 100 árvores, você derruba 1000. Se você quer derrubar 1 milhão, imagina. Tá? Por isso que é tanta árvore que é posta no chão, dentre tantos outros motivos. Como a vegetação é muito densa, muito interconectada, se você derruba uma, você derruba várias ao mesmo tempo. E aí espécies animais precisam dessas árvores para existirem, para sobreviverem. Se elas estão no chão, como que elas vão viver? Não vão viver, vão morrer. Então madeireiros, quando atuam ali, né, eles botam em risco absurdo toda a fauna e flora daquele espaço. E não só de espécies que a gente conhece, tá?
Porque a Amazônia, ela é a floresta equatorial mais robusta do planeta e ela é tão complexa, tão complexa, tão complexa que tem porções dela que nós nunca chegamos. Não sabemos se tem gente, se não tem gente, não conseguimos ver pelos satélites por conta da cobertura vegetal que existe naquela região. Não sabemos o que tem lá. Ou seja, conseguimos matar espécies animais e vegetais sem nem termos chegado lá. Nós não, né? Quem está aqui vendo a nossa vida, a gente não tem culpa disso. Mas alguns indivíduos têm muita, muita. E o Estado brasileiro não fazer absolutamente nada para isso é pior ainda. Porque não sei se vocês sabem, 2019 teve uma grande confusão por conta da devastação na Amazônia, não teve? 2020 foi pior. O número de árvores postas abaixo em 2020, antes de acabar o ano, em setembro, e esse dado que eu estou dando para vocês agora é de agosto, já é maior do que em 2019. A devastação em agosto de 2020 já foi maior do que toda a devastação feita na Amazônia em 2019. Imagina como vai estar em dezembro. Imagina como vai ser em 2021, em 2022, porque o atual governo brasileiro já disse que vai reduzir ainda mais o número de fiscais do IBAMA. Mais ou menos 95% de toda a verba do Ministério do Meio Ambiente destinada a projetos de recuperação da floresta foram cortados. Como você faz alguma coisa sem 95% da sua verba? Quando o próprio Ministério já não está muito afim de fazer alguma coisa. E não está fazendo. Deixar bem claro, nada está sendo feito. Absolutamente nada. Eu sou dessa área e sei do que eu estou falando. Vamos lá. As áreas baixas sofreram com a erosão causada pelo desmatamento. Se não tem raiz segurando o solo, vai ter fluxo de água, sendo de chuva, sendo de qualquer lugar que venha, levando porções e porções de solo. O que é isso? Erosão. Ou seja, você não só impacta nas espécies vegetais, nas espécies animais diretamente. Você muda a composição do solo, você impacta no assoreamento dos rios, você devasta as margens dos rios, ou seja, é uma devastação generalizada. Generalizada. Agronegócio, que é o principal vilão, tá? Qual o principal vilão do desmatamento na Amazônia? Agronegócio. Ele é responsável pelo avanço da fronteira do desmatamento. Agronegócio, madeireiros e mineração ilegal são os três principais agentes causadores do atual cenário da Amazônia. No Pantanal também. No Brasil inteiro, na verdade, né? Seguinte, o agronegócio no Brasil, ele começa no sul. Em 70, com a chegada do pacote verde, ele consegue plantar em uma região que naturalmente seria impossível de plantar, que é o Cerrado brasileiro, tem um solo ácido, um solo ruim para o plantio, ele muda a composição do solo e ele consegue plantar, e hoje em dia grande parte da soja que nós exportamos vem do centro-oeste, ou seja, de uma região de cerrado, e não à toa só restam 5% de todo o cerrado. E esse agronegócio, ele agora está migrando para a Amazônia, aqui nas bordas sul e oriental da Amazônia. Ele está literalmente fazendo isso, ó, esse avanço. Agronegócio, madeireiros e mineradores. O que o agronegócio faz? Ele desmata e coloca no lugar boi. E coloca no lugar soja. Mas ele não desmata um campinho de futebol. Ele desmata um Maracanã. Ele desmata uma área equivalente ao tamanho do município do Rio de Janeiro, na floresta mais importante do planeta. Outra informaçãozinha importante. A população brasileira gira em torno de mais ou menos 212 milhões de pessoas.
Existem 213 milhões de bois no Brasil atualmente, ou seja, existe mais boi do que gente no Brasil. Ao mesmo tempo, tem os madeireiros, que trabalham para algumas empresas que precisam dessa madeira. Faber-Castell, por exemplo. Existem também aquela galera que vai minerar e impacta um espaço absurdo ao seu redor. Mas o responsável pelo avanço da fronteira do desmatamento, sem dúvida nenhuma, é o agronegócio. Além disso, também tem a poluição dos rios, que estão assoreados. O que é assoreamento? É quando você enche o rio de entulho e a água não consegue passar pelo outro lado porque tem um entulho impedindo a passagem nessa água. Sabe o que impede o assoreamento? É a vegetação nas margens estar intacta. Quando essa vegetação é retirada para aproveitar, para irrigar a plantação com a água do rio, você aumenta o assoreamento. Quando você tira essa vegetação para plantar no entorno do rio, você gera assoreamento. Porque não tem nada impedindo que detritos caiam dentro do rio. Muito pelo contrário, quando você tira a vegetação, você aumenta essa queda de detritos. E ao longo do tempo vão se somando e formam verdadeiras barreiras e impedem com que a água consiga passar. Até um ponto que o rio é seco. E aí um rio que existia para de existir. Já está acontecendo. Acontece horrores no Brasil. Muito. As pessoas só não têm acesso a essas informações. Porque é mais fácil falar do relacionamento de algumas pessoas do que falar do fim de um domínio morfoclimático inteiro. Enfim. Mercúrio das mineradoras também. Porque, como já falei, não existe mineração sem impacto ambiental. Legal ou ilegal, o meio ambiente é impactado pra caramba. Procurem no Google uma área de mineração e vejam o que é essa atividade. É monstruoso. E acontece, lembra daquilo que eu falei? Do aumento de lucros e que pensar no meio ambiente é caro, né? Às vezes não é nem caro não, tá? É que eles não querem colocar a mão no bolso mesmo. Esse mercúrio que vem da atividade da mineração, aonde vocês acham que ele é jogado? Num ambiente controlado? Com todos os cuidados necessários? Não, isso nunca aconteceu no Brasil. Ou acontece muito pouco. Eles são jogados em qualquer lugar. Principalmente nos rios. E aí é o peixe que vai pro teu prato. Que vai pro prato dos brasileiros. Até o rio existir, né? Porque cada vez mais eles estão secando no Brasil. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. 13 minutos ainda. Tá. Agora os baixos planaltos. Os baixos planaltos que existem na Amazônia são áreas mais altas, no domínio morfoclimático amazônico. E nessas regiões, por serem altas, o que pensam? É uma área gigante, com alguns planaltos. Vamos construir hidrelétrica, como foi com o Belo Monte. Só que para você construir uma hidrelétrica, é muito bom do ponto de vista infraestrutural, né? Porque você fornece energia para um monte de lugar. Só que para você construir, você tem que desmatar. As populações locais, os indígenas, quilombolas, caiçaras que viviam nessa região, vão ser realocados para uma outra região. Isso se não forem mortos. Mas isso é um outro papo, né? São realocados para uma outra região. E aí você cria um impacto cultural absurdo, porque o número de indígenas se suicidando no Brasil a cada ano aumenta. E é isso que a gente na cidade não consegue entender. Ah, estão ganhando terras do governo. Não. Não. Só não mesmo. Tem muitas tribos indígenas que estão nas suas terras há milênios. Antes do europeu pensar em encontrar essa terra que a gente vive hoje, que nós chamamos de Brasil, o indígena já estava lá. Em muitas culturas deles, eu tive o privilégio de conhecer algumas, pessoalmente,
o universo deles é literalmente a Terra. Se você tira isso deles, você tira qualquer justificativa e explicação para se estar vivo. Então eles se matam. E o modo de vida do indígena no campo é muito diferente da cidade. Ele não lida com fome, ele não lida com mercado de trabalho ridículo, que não tem emprego para ninguém. Ele não lida com isso, porque ele não se importa. Porque o modo de vida dele é completamente diferente. Ele caça, ele pesca, ele planta. De maneira harmoniosa com a natureza. Muito mais avançado do que nós fazemos no agronegócio. Então você pega esse cara e bota na cidade, porque se ele perdeu a terra, ele vai para onde? Vai plantar onde o governo deu para ele, mas não é a terra dele. E muitas vezes a fertilidade desse espaço que foi dado para ele não é nem de longe o mesmo que ele tinha. Ou seja, não consegue plantar. Ou quando ele consegue se estabelecer, aparecem novos madeireiros, novos mineradores e novas pessoas do agronegócio querendo a terra dele. Como é que ele faz? Vai para a cidade. O que acontece na cidade? Passa fome. E aí se mata. Essa é a realidade do Brasil nua e crua. Essa é a realidade do Brasil. O que é feito com os povos tradicionais. Então, além desse impacto cultural gigantesco, criminoso, existe um impacto natural. Por quê? Porque quando você alaga uma área inteira, as árvores que estão ali embaixo vão apodrecer. E árvore, quando apodrece, joga gás, estufa para a atmosfera. Então, com uma tacada, você gera morte de indígenas, um impacto sociocultural absurdo, não dá nem para calcular, e ao mesmo tempo você aumenta o aquecimento global. Sem falar em todas as espécies animais que morrem. Porque se ela precisa... Gente, o ecossistema, o próprio nome já diz, é um sistema. Você diz, se você tira vegetações que são fundamentais para o sistema se manter, você mata quem está na ponta. Ou seja, os animais morrem. Com uma tacada você afetou os povos tradicionais, você conseguiu aumentar a quantidade de gás de estufa na atmosfera e você matou bicho. Mas você quis construir uma hidrelétrica nos baixos planaltos que estão ali no domínio morfoclimático amazônico. Vamos continuar. Inundam trechos imensos da floresta, populações nativas migram para as cidades, dificilmente conseguem obter os bens e recursos de que necessitam. Porque é isso, gente. Nas aldeias eles não precisam se preocupar em conseguir um trabalho absolutamente ruim, porque cada vez mais a gente tem um mercado de trabalho que não garante estabilidade nenhuma, e essa galera, como morava no campo, em aldeias, não tem a qualificação necessária para conseguir altos postos de trabalho para ganhar mais, eles vão trabalhar como o quê? Vão trabalhar naqueles empregos mais flexíveis, sem garantias nenhumas, sem qualquer garantia, fica melhor, né? Então assim, vão morrer, ou vão passar fome, ou vão pedir dinheiro na rua. Vamos continuar. Vamos falar agora do domínio do Cerrado. Imponentes chapadas e chapadões que nós encontramos lá no Cerrado. Lá acontece a mineração ilegal, que devasta a barranca dos rios. Barrancas são as margens, tá? Sabe aquelas vegetações que eu falei para vocês que são fundamentais? Então, a mineração tira essa vegetação e todo aquele rejeito gerado pela mineração, que diga-se de passagem é químico, cai aonde? Cai nos rios. Isso gera assoreamento e contaminação das águas dos rios e das espécies animais que vivem nesses rios também, que são ou mortos ou contaminados. Além de, claro, sempre presente o agronegócio. Sempre presente o agronegócio, né? Por conta da modernidade da sojacultura. Na verdade é sojicultura, tá? Esse A não está aqui, é sojicultura. Mecanizada.
devastação de imensas áreas de vegetação. Que é isso, né? Hoje em dia restam 5% do cerrado. 5% do cerrado. Isso é questão de prova, tá? Já estou adiantando para vocês. Quem vê essa aula até aqui e lá para frente já vai ganhar uma questão de prova de lambuja. Que é o seguinte, eu coloco o mapa do cerrado há alguns anos e o mapa mais atual do cerrado, totalmente devastado. E faço uma pergunta lá que eu não me lembro qual é, porque eu fiz essa prova há um tempo. Mas basicamente vocês têm que comparar é o seguinte: a partir do momento em que o agronegócio chega na região do Cerrado, chega no domínio morfoclimático do Cerrado, que fica no centro-oeste brasileiro, há um processo monstruoso de devastação desse domínio. Para colocar o que no lugar? Para colocar soja, para colocar boi, a famosa agropecuária. Qual é o resultado disso? Hoje em dia, em 2020, mais ou menos 5% do cerrado se fazem vivos, presentes. Se é que podemos chamar isso de cerrado. Tá bom? Então, esse é um ponto. O agronegócio chega, devasta áreas gigantescas e coloca a soja no lugar. Deixa eu ver quanto tempo que eu já tenho aqui de vídeo. Tenho exatamente 21 minutos. Vou parar e já volto, tá bom?